Olá amigos da Mais Retorno, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje eu vou falar de um tema que eu gosto muito, que são os juros compostos. Mas antes, eu já peço para você dar o like aqui no nosso vídeo para ajudar a gente também. E também, se você não é cadastrado no nosso canal ou cadastrada no nosso canal, se cadastre no nosso canal e clique no sininho de notificações. Para começar esse vídeo, eu vou contar uma história que facilita o entendimento. Primeiro, nós temos o Paulo. Paulo é um empresário que já está há bastante tempo no mercado, ele está com 50 anos e quando ele se viu em uma situação de possível aposentadoria, um momento que ele já estava um pouco cansado das suas atividades com 50 anos, ele começou a programar o seu processo de aposentadoria. Ele queria se aposentar por volta de 60 anos, ou seja, tinha 120 meses de preparo. Paulo, um empresário, ele não pagava INSS, até quem paga. É até ruim a gente falar sobre uma previdência social que ao longo da vida, ao longo do tempo, isso aí deve sofrer novos ajustes, então não é algo que dá para contar. Então Paulo lá com seus 50 anos começa a se programar para guardar recurso até os 60 anos e conseguir se aposentar, entre aspas. Ele pega 20 a 25% do seu recurso mensal, daquilo que ele recebe dos seus dividendos, e reserva. Dá um total de R$5.000 ao longo de 120 meses. R$5.000 em 120 meses totaliza um acúmulo somente de aporte de R$600.000. O que acontece? Ao longo da vida, Paulo faz esse acúmulo e 60 anos chega o momento da aposentadoria. Reserva essa primeira história. Segunda história, nós temos o Gil. Gil é um homem determinado já desde a sua adolescência. E quando teve o seu primeiro emprego com um salário interessante, Gil pegou e começou a reservar de 40% a 50% do seu salário logo no início com 20 anos. Gil também tinha expectativa de se aposentar com 60 anos. Acontece que o salário do Gil é bem diferente do salário do Paulo, né? Então Gil passou a reservar R$500 por mês ao longo de um total de 480 meses. Ambos estão dentro do mesmo ambiente, ou seja, uma taxa de juros de 0,5% ao mês. Só que Gil, se contabilizar R$500 por mês ao longo de 480 meses, ele vai ter aportado um capital de R$240.000. Um aportou o capital de R$600.000, o outro de R$240.000. Com 60 anos, quem você acha que vai ter acumulado um maior capital, um maior patrimônio? Então vamos começar com o cálculo do Paulo. Paulo, com R$5.000 aportados todos os meses, uma taxa de juros de 0,5% ao mês e um prazo de 120 meses. Paulo terá acumulado com 60 anos, ele vai conseguir se aposentar com um valor de R$819.000 aproximadamente. Ou seja, para quem estava reservando 20% do seu ganho mensal, 20 a 25, isso dava R$5.000, vamos arredondar 25, ele ganhando R$20.000. Com R$819.000 acumulados, possivelmente Paulo ele não vai conseguir dar sequência no seu projeto de aposentadoria com os mesmos benefícios de recebimento que ele tinha quando ele estava economicamente ativo. E vamos para o Gil. Gil, R$500 por mês, 0,5 por mês, 480 meses. O Gil terá acumulado quase R$1 milhão. Logicamente, isso é um exemplo hipotético, porque ao longo da carreira, possivelmente Gil vai alcançando novos desafios e consegue reservar um valor superior a R$500. Mas o que eu quero dizer com esse exemplo é o poder matemático, da forma exponencial que isso se torna na vida de quem começa a reservar um dinheiro logo cedo. Paulo aportou mais de 2 vezes o capital que o Gil aportou, mas mesmo assim, por conta do prazo, o Gil se beneficiou. Então, o primeiro benefício quando a gente fala de juros compostos, de matemática financeira e juros compostos, é o prazo. Por isso que tem uma famosa frase no mercado que diz que o investimento ele corre das mãos do impaciente para o paciente, que
que é justamente isso. O fluxo financeiro constante, com metodologia, com equilíbrio, ele traz essa curva exponencial na linha do tempo. Esses são exemplos hipotéticos que você pode até conhecer aí no seu dia a dia, exemplos parecidos. Mas eu quero trazer um cara aqui nesse nosso bate-papo que você já deve ter ouvido falar algumas vezes dele, que é o Warren Buffett. Vamos ver qual que foi a trajetória de Warren Buffett? Presta atenção. Warren Buffett começou a trabalhar cedo e começou a se interessar pelo mercado financeiro cedo, jovem. Com 14 anos, Warren Buffett tinha $5.000 para investir. Aí ele foi evoluindo e também aprendendo na linha do tempo, e quando ele chegou com 30 anos, ele tinha $1 milhão. Opa, Warren Buffett, esse multibilionário, com 30 anos tinha $1 milhão, exatamente, $1 milhão. Aí o Warren Buffett foi seguindo seu modelo, seu padrão, seu equilíbrio financeiro de acúmulo de reserva, e quando tinha lá por volta dos seus 54 e 55 anos, Warren Buffett havia acumulado seu primeiro $1 bilhão. Ou seja, saiu de 14 anos com $5.000, 30 anos o primeiro $1 milhão e com 54 anos ele já tinha $1 bilhão. Se você pegar e colocar a curva exponencial que esse acúmulo vai fazendo, você vai ver que a curva ela começa a inclinar de tal forma que você consegue enxergar o modelo de exponenciação matemática. É o modelo de acúmulo sobre o acúmulo, que é quando os juros compostos passa a pegar muita tração e aí sim você passa a ver os resultados efetivos de quem trabalha em cima desse modelo matemático. Warren Buffett teve tempo para fazer esse acúmulo. Não que ele não tenha sido um gênio também no momento de fazer as suas alocações, mas mais do que gênio, ele foi muito pragmático, sistemático, equilibrado para que os juros sobre juros funcionassem a seu favor. Esse é o poder do juros sobre juros. Então volto no primeiro elemento, na primeira questão que é muito importante quando a gente fala de juros sobre juros, que é o tempo. É importante ter tempo. Eu vejo muita gente falando, eu tenho um investimento aqui, eu quero para 12 meses, o que dá para ganhar? Eu quero para 24 meses, o que dá para ganhar? Quando a gente fala de juros sobre juros, a gente está falando de 10, 20, 30, 50 anos para que isso realmente funcione a seu favor. Mas tem um elemento paralelo a isso, que é importantíssimo, que é você saber investir, onde alocar, onde mensurar esse risco, porque é diferente você fazer um acúmulo de uma taxa de 0,2% ao mês e uma taxa de 0,8% ao mês durante muitos anos. Você vai ter um acúmulo exponencial muito melhor. Então, primeiro ponto, você ter prazo, ser paciente e olhar sim um horizonte de investimento mais longo para que a matemática composta ela sim funcione a seu favor. E o segundo ponto é saber onde investir para que você tenha taxas equilibradas ao longo do tempo. Outro ponto importante, não arrisque mais do que o seu perfil, do que o seu projeto de vida ele está construindo, porque uma vez que você tem esse patrimônio dilapidado, você pode se prejudicar no acúmulo futuro desse recurso. Uma vez dilapidado, você pode realmente não chegar aí no seu propósito, no seu objetivo. Inclusive, é outra frase falada bastante por Warren Buffett, que são: primeira regra é você não perder patrimônio, segunda regra é voltar para a primeira regra, ou seja, não perca patrimônio, equilibre esse ganho na linha do tempo, um ganho efetivo que você mensure bem esse risco-retorno, e na linha do tempo você vai ver o seu patrimônio acumulando de forma exponencial. Essa é a beleza aí dos juros compostos. Inclusive nós temos aí no nosso site um artigo muito legal complementar a isso que eu estou falando para vocês, vale a pena dar uma olhada. E se você ficou com alguma dúvida ou quer tratar algum assunto específico, deixa aqui nos comentários para a gente abordar aqui nos próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima, pessoal!